Boa tarde, estou aqui mais uma vez para falar sobre a sua verdadeira identidade, parte 48. No último vídeo eu falei por que a Bíblia diz que quando chegar a plenitude dos gentios, todo Israel será salvo. Como tudo está interligado, foi necessário falar por que Deus escolheu um povo. E eu disse, um dos motivos foi porque Jesus precisava de uma genealogia humana. Ele não ia simplesmente aparecer, ele tinha que nascer de uma mulher. Então, o primeiro motivo, porque Deus escolheu um povo, preparar a genealogia de Jesus, uma genealogia de rei, tá? Porque Jesus tinha o direito ao trono de Israel. Ele era descendente de Davi, rei de Israel. Salomão. Bem, segundo motivo, por que Deus teve que escolher um povo? Porque ele precisava da história desse povo. Tudo aquilo que aconteceu na Antiga Aliança, com Israel, com os povos vizinhos, todas as simbologias, a rocha, o mar vermelho, a arca, o sangue nas portas, o povo de Judá indo para o cativeiro na Babilônia, Daniel na cova dos leões, Jeremias, o profeta chorão. Amados, nada é por acaso, nada, a arca, o tabernáculo, tudo é desenhando verdades espirituais para nós. Então, Deus precisava disso. Então, tinha que escolher um povo. E preparar para a graça também. Porque para saber o que é luz, tem que ter as trevas. Para saber o que é justiça, tem que ter a injustiça. Para saber o que é bênção, tem que ter a maldição. Para saber o que é vida, tem que ter a morte. E assim por diante. Então, primeiro, a razão de Deus tinha que falar e trazer tudo aquilo que acontece na Antiga Aliança. Para preparar o caminho para Jesus vir, né? Jesus é a sabedoria de Deus, e a justiça de Deus, e a redenção de Deus, e a santidade de Deus. Quem prepara o caminho para Jesus é o mal. Então, o segundo motivo, que Deus teve que escolher um povo, que ele precisava da história desse povo, de tudo aquilo que aconteceu na Antiga Aliança, para preparar para a graça e também para desenhar verdades espirituais para nós, para combater as mentiras da razão de Deus. Porque é a razão de Deus que fala na Bíblia, né? E ela calunia Deus, calunia o homem. E o terceiro motivo por que Deus teve que escolher um povo? Porque ele precisava dar a promessa para Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, para proteger a humanidade. Da razão dele. Porque, mas se Deus não tivesse... Ele é fiel. Ele prometeu, ele é fiel. Então, se Deus não tivesse dado promessas, o amor de Deus tivesse falado nas entrelinhas, a humanidade não tinha nem chegado nem no tempo de Jesus. A razão de Deus já tinha exterminado todo mundo. Lembra do dilúvio? Pois é. Né? Então, Deus ele não pode evitar, dentro desta realidade de Gênesis e Apocalipse, Deus não pode evitar que a razão fale. É um direito dela, porque aqui na Terra, Deus está exercendo o direito dele de ser uma pessoa e um indivíduo, com a capacidade de pensar e sentir. Então, a razão que está representada pela capacidade de pensar, que está representada pela cabeça de Deus e pela cabeça do homem, aqui na Terra ela tem o direito de falar, de usar os membros de Deus e os membros do homem. A razão continua usando os membros de Deus. Até hoje. Tá? Tanto na Bíblia quanto no mundo agora, presente. Então, Deus ele não pode impedir que a razão fale. Então, ele foi protegendo a humanidade de todos os ângulos. Primeiro, antes da fundação do mundo, ele colocou nosso nome no livro da vida. Amados, nem todo mundo tem um nome no livro da vida. Só vai ser salvo quem tiver o nome no livro da vida. Mas como, infelizmente, tem os antônimos. Se existe salvação é porque tem a perdição. Mas maior é o número de salvos do que o número de perdidos. Podem ter certeza disso. Então, ele protegeu a humanidade antes da fundação do mundo, colocando o nome no livro da vida. Aí depois, quando já tinha criado o homem, a gente tinha que sair do Éden. Né? A gente tinha que comer do fruto. Era necessário que fosse assim. Mas antes da gente sair do Éden, para vir para aqui, o Éden é na terra, mas para vir para fora do Éden, ele abençoou o homem. E o Senhor Deus os abençoou. Então a gente já saiu do Éden abençoado. Ó, o nome no livro da vida e já saímos abençoados do Éden. Aqui, aí depois, em Abraão, deu a promessa a Abraão. Em ti serão benditas
Todas as famílias da terra. E depois, em Jesus, ele fez o ápice da proteção. Através de Jesus, ele resgatou aqueles que têm o nome no livro da vida. Acabou. Então, agora, todos os negativos são apenas uma necessidade, mas não pode mais nos causar um dano eterno. Entenderam? Então, Deus tinha o terceiro motivo, porque Deus tinha que escolher um povo para poder dar a promessa dentro desta realidade, para proteger a humanidade toda da razão dele. Deus foi protegendo a humanidade de todas as formas possíveis. Dentro da sabedoria dele, ele foi protegendo a humanidade. Tá? Então, os três motivos porque Deus teve que escolher um povo. Genealogia de Jesus, ele precisava nascer de uma mulher, precisava da história para preparar para a graça e também para desenhar verdades espirituais e dar a promessa, que é uma forma de proteger a humanidade, porque Deus é fiel. Fidelidade faz parte de um caráter santo. Por isso que ele falava assim, aí eu me lembrei da promessa que eu fiz a Abraão, Isaac e Jacó. Era Deus falando com ele mesmo, razão, você não vai consumi-los não, porque eu fiz uma promessa a eles e eu sou fiel, porque fidelidade faz parte de um caráter santo. Então, toda vez que vocês lerem na Bíblia, e aí me lembrei da promessa que fiz a Abraão, Isaac e Jacó, é Deus falando para ele mesmo, tá? Ele falando para o amor de Deus, falando para a razão dele. Você não vai consumi-los não, razão. Eu fiz uma promessa para eles, tá? Então é Deus nos defendendo dele mesmo. Amém? Vocês entenderam? Vou ficando por aqui. Mas não acabou não. Ainda tem muita coisa e vou falar, se Deus permitir, no próximo vídeo, continuando falando um pouco mais sobre o fim dos tempos. E tudo isso aqui é importante para entender, porque está tudo interligado. Tchau, tchau e tchau.